informação, pouca atitude, lute pelos seus ideais, lute. Oi, vô. Meu amor, tudo bem? Bom, a professora mandou um trabalho e eu tenho certeza que o senhor pode me ajudar. É um trabalho sobre a história do Maranhão. E o senhor sabe tudo sobre o nosso estado. Você sabe que esse estado é lindo, cheio de histórias Mas vamos ver, o que eu posso fazer por você? A pesquisa sobre a migração do nordestino para o Maranhão. Mas, vô, o Maranhão não é Nordeste? Engraçado, né? Hoje é, mas ele já foi considerado meio norte, junto com o estado do Piauí. E também vamos ver aqui. Vamos. Éden do Maranhão. Bora ver. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando se trata desse encontro entre o Nordeste seco e o Nordeste úmido, quer dizer, entre o velho sertão nordestino, sobretudo, e esta área úmida que nós chamamos de Maranhão, é que o Maranhão não é propriamente Nordeste. Isso está muito relacionado também à configuração dessas regiões. Em 50 o Maranhão é incorporado, mas como Nordeste Oriental, né, e só posteriormente é que a gente tem a configuração que o Nordeste tem hoje. Né? Então essas configurações de região no Brasil, que são também políticas, que elas não são só através de critérios naturais, ela vai mudando muito ao longo desse período. Então, o Maranhão já reconhecidamente se distingue desse outro Nordeste. Claro que hoje a gente vê, por diversas razões, algumas das quais levada pela devastação ecológica e tal, a gente vê a aceleração, a nordestinização desse Maranhão que temos hoje. Então, mesmo após a configuração do Maranhão como parte do Nordeste, sem ser o meio norte ou sem ser o Nordeste Oriental juntamente com o Piauí, continua havendo nas falas, né, tanto no jornal, como em documentos oficiais, como nas entrevistas, nos relatos de memória, há uma distinção entre o ser maranhense e o ser nordestino. Mas essa distinção entre o Maranhão e o outro Nordeste, a expressão outro Nordeste é de Gilberto Freire, não é apenas de ordem geográfica. Para quem tem a vivência do outro, para quem tem o pé nas duas regiões, como é o meu caso, é muito fácil perceber que essa diferença é também de ordem antropológica, de ordem sociológica, de ordem de valores econômicos e comportamento diante, chamemos, da riqueza, não é? da busca do dinheiro, etc. E da moral familiar, por exemplo, e por aí vai. Então, são bem diferentes esses dois Nordestes. Nós temos algumas tensões entre maranhenses e nordestinos, né? O maranhense é visto como o preto, feiticeiro, o macumbeiro, como o índio, porque não tem a noção de acumulação. É visto também como aquele que não é católico, que não casa na igreja, não é? Que se junta, que vivem amaziados. Então, essas diferenças elas são perceptíveis nas narrativas, né? Se pontua muito isso. A gente percebe um racismo muito grande do migrante nordestino em relação ao maranhense. A boa intenção, do ponto de vista econômico, não levou em conta as diferenças, as caracterizações, as especificações de ordem antropológica. O homo nordestinos não é exatamente o homo maranhenses. Os migrantes do Nordeste, principalmente do sertão do Nordeste, tinham outros destinos nessas décadas, né? São Paulo, que está ali que é representado como Sul Maravilha, principalmente em relação à industrialização. Brasília, muitos maranhenses e piauienses participam da construção de Brasília, né, e nordestinos de outros locais. Eu fui para Brasília naquela época, como operário, né, um candango naquela época, chamava candango, né? E lá foi eu tive a minha trajetória de vida, foi meu aprendizado de vida, a minha faculdade da vida foi em Brasília.
Comecei a trabalhar com servente de obra, fui carpinteiro naquela época, fiquei profissional, minha carteira profissional. Já em 1962, eu já tinha uma economia, eu e meu irmão, nós compramos um caminhão e eu fui trabalhar como caminhoneiro, uma coisa que eu, uma trajetória de vida muito boa que eu gostei da minha vida. Pai novo, muito disposto para trabalhar e tal. Passei 10 anos na estrada e quando eu cheguei e voltei para morar novamente no Ceará, na minha terra natal, eu resolvi, me casei e eu resolvi vir o Maranhão. O Maranhão estava em ascensão, né? Tinha muito arroz naquela época, a pecuária estava crescendo e o Maranhão era muita mata. Naquele tempo o Maranhão tinha talvez 30% da região era no máximo explorado, o resto era mata, né? Nessa época, eu morava em Campina Grande, estava com 6 anos que eu morava em Campina Grande. E eu fiquei 8 meses sem levar a família, fiquei morando num hotel lá em Campina Grande. E esse hotel, ele era caminhoneiro, só tinha caminhoneiro, né? E era o movimento de caminhoneiro e eu fiz amizade com os caminhoneiros e eles andando aqui para o Maranhão, né? E eu sondando, né? Um andava para Bacabal, o outro para Santo Inês, o outro para Pedreiras. Só não vinha para aqui, porque eles carregavam carga, trazia mercadoria de lá, cerveja e guaraná e tal, e levava arroz, né? Os caminhoneiros. Aí eu comecei a criar vontade de participar desse comércio aqui, porque eles me contavam tudinho como era, né? Disse para minha família, vou morar no Maranhão. Já tinha posto lá, já tinha 2 postos lá no Ceará, a empresa já existia, né? Mas eu notei que o progresso era aqui. O Ceará é bom, também tem, mas eu achei que aqui era o lugar da gente ter uma abrangência muito, muito forte no mercado, estava crescendo, né? De maneira que eu comprei um posto na cidade de Santo Inês, que é o Magnólia 1. Nessa época ele tinha outro nome, mas eu mudei para o nome da minha filha, a minha primeira filha. E começou minha história, minha trajetória no Maranhão. Os cearenses, eles são da diáspora no Brasil. Os cearenses e os gaúchos, né, são talvez a naturalidade que a gente vê mais espalhada em todo o país. Então, existe uma cultura da migração. Né? Não que não existam fatores de expulsão, não que a seca não seja um desses fatores, mas a gente precisa pensar para além disso. Fui convidado para vir trabalhar no Armazém Paraíba, no Maranhão. Eu vim de avião, né? Eu vim de ônibus da minha cidade, que era no interior, para Cajazeiras, na Paraíba. E peguei um avião, o DC-3. Era um aviãozinho, era um misto, que ele subia em Recife, baixava em Campinas, subia em Campinas, em Cajazeiras, subia em Cajazeiras, Iguatu, de Iguatu, Fortaleza, de Fortaleza, Crateús, Crateús, Teresina, Teresina, Caxias, de Caxias, Codó, aí quando chegava aqui. A gente saía 4 horas da manhã, chegava aqui às 18 horas. Eu cheguei em Codó em novembro de 66, assumi lá a loja. Quando foi em agosto de 67, os donos estavam gostando do meu trabalho. Aí mandaram que eu fosse inaugurado em Caxias, porque Caxias era uma cidade maior, Codó era uma cidade naquela época, 3.600 habitantes, quer dizer, um município, né? E Caxias tinha 18, né? Era muito mais desenvolvido. Aí eu escolhi para Caxias e fiquei 4 anos em Caxias. Aí eles, sempre gostando do meu trabalho, surgiu uma vaga aqui em São Luís, eles mandaram que eu viesse para São Luís. E era o que eu queria, porque os filhos precisavam de estudar. Aí eu aceitei vir para São Luís, era meu sonho. Aí eu fiquei ainda 15 anos no Armazém Paraíba. Passei 20 anos ao todo. Mas antes de eu sair do Paraíba, eu já tinha 11 anos no Paraíba, eu botei meu primeiro negócio. Botei meu primeiro negócio para os filhos e minha mulher trabalhar.
foi a casa do fazendeiro. E aí o cearense chega com uma outra cultura, que é a cultura de acumulação. Então ele não vai produzir para subsistência, ele vai produzir pensando em vender. E aprendendo esse princípio de não gastar hoje tudo que você ganhou, guardar um pouquinho para amanhã, aos poucos ele vai acumulando. E facilmente você vê que essa pessoa que chegou aqui, como dizemos nós no Nordeste do outro, puxando a cachorra, chega com pouco tempo, ele tem um pequeno estabelecimento comercial, é um açouguinho ali, é uma quitandazinha aqui, é uma bodeguinha aqui, etc. Daqui a pouco ele está estabelecido no centro da cidade, daqui a pouco ele já tem uma filial e vai por aí. E explorei o ramo de combustível, sempre gostei de trabalhar como gestor, né? Foi o que eu fiz sempre até hoje da minha vida como homem de negócio. E foi um futuro muito bom. Hoje nós temos uma empresa hoje, modéstia à parte, um grupo, né? São 25 CNPJ, né? Nós empregamos mais de 700 funcionários no grupo, né? E foi um sucesso que eu só tenho que agradecer a Deus até hoje, essa trajetória da minha chegada no Maranhão até hoje. Eu lhe digo com toda sinceridade, se existe coisa que deu certo, foi minha vinda para cá. Se todo mundo tiver essa felicidade na vida, pelo menos em um item, pode ficar tranquilo que está salvo. Viu só? Então, entendeu o porquê da migração do nordestino para o Maranhão? Entendi. E vi também como o nordestino é importante para o nosso desenvolvimento. Sem falar que esse vídeo é muito bom. É muito bom mesmo. Mas então, vamos continuar. Tá. A outra parte é sobre a arribação dos talentos maranhenses para o sul. Daí a professora deu até uma lista de nomes pra gente. E quais seriam? O primeiro é canhoteiro. Eu acho que é assim que se fala, né? Canhoteiro? O melhor ponta esquerda do mundo! Ele fez sucesso no futebol de São Paulo. E jogou com Pelé na seleção. É sério, vô? Seríssimo. Canhoteiro. Vamos saber um pouquinho mais dele? Sim. Vamos lá. Canhoteiro. Grande jogador. Vamos ver. O dom de jogar futebol foi descoberto basicamente aqui em São Luís do Maranhão, porque o canhoteiro ele começou a se destacar brincando com vários objetos. Ele pegava uma moeda, ficava fazendo embaixadinha com a moeda, e depois abria assim o bolsinho da calça e jogava a moeda e entrava no bolso. Amigo, eu estou dizendo mais pura verdade. Eu vi, eu sou testemunho ocular disso. Era um negócio inacreditável. Quem era jogador de futebol, né, era porque gostava, porque era bom mesmo, né? Não porque eles iam ter uma vida boa, porque ia ser ganhar bem, não tinha isso. Acho que em função disso, o meu avô não queria que ele seguisse essa carreira. O sonho maior do pai do canhoteiro é que ele viesse a estudar e se tornar um médico. José era motorista, rapaz. Ele trabalhava em táxi e ele tinha um ponto de táxi ali. Eu conheci ele por ali, eu ia muito na igreja, eu gostava muito de ir na igreja. E foi assim que eu conheci o José. O José era motorista. E o pai dele não gostava, não queria que ele jogasse de jeito nenhum. E meu pai fugia, jogava o quê? Aquelas moedas, o meu pai jogava os docinhos lá que ele mandava entregar, sabe? Enfim, e meu avô, o pessoal falou, nossa, ele acorrentava o canhoteiro. Não, ele tinha aquela educação rígida, né, que naquela época se tinha mesmo, em função que ele não queria que ele fosse um jogador de futebol. Mas não queria mesmo, então ele amarrava ele mesmo, amarrava debaixo da mesa. Zé Moleque, ele falava para ele, Zé Moleque, eu vou te pegar. No fim do mês, deixa vir o boletim. Deixa vir tuas notas. Aí ele puxava o cinto dele e dizia assim, vou te cortar com isso aqui. Ele ia no colégio, falava com a diretora entregava o boletim para ele, o José tirava notas boas. 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ele dizia, mas como é que esse Zé Moleque estuda? E não adiantou, viu? Não adiantou. Quando seu filho descobriu, ele já
já estava sendo contratado para vir para Fortaleza. Times lá do Ceará, não é? Como o América, eles já andavam aqui em São Luís do Maranhão para observar o canhoteiro, porque antes do canhoteiro sair de São Luís do Maranhão, o nome dele já começava a correr por outras localidades. O certo é que ele saiu daqui para o Ceará, foi jogar no América Cearense, e lá ele se tornou jogador profissional. A notícia que nós soubemos foi por carta. Ele escreveu que estava sendo contratado e que já vinha aqui para São Paulo. Nós recebemos uma notícia, eu, o seu Cecílio, dona Benedita, recebemos uma notícia por carta, porque ele já estava em Fortaleza, de lá ele já veio direto para cá. Bem, eu acho que o canhoteiro foi uma bênção que o Maranhão mandou para o São Paulo. O canhoteiro foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. O canhoteiro, talvez, junto com o Edu dos Santos, foi o maior ponto esquerdo que o Brasil já teve, apesar de não ter sido campeão do mundo. Ele seria, certamente, o ponto esquerda titular da seleção brasileira de 58. Seria Garrincha num lado, canhoteiro do outro. E era ele, ponto esquerda, inclusive era o preferido do Feola. O Feola, inclusive, com a ligação o pessoal tinha no São Paulo, né? Pois não é que o canhoteiro, na véspera de embarque para a Suécia, lá para a Itália primeiro, ele fugiu da concentração e para ir para a noite, e aí foi cortado. Ele foi cortado, talvez devido à sua própria ingenuidade, em 58. Havia, na época, um ponto esquerda chamado Teixeirinha. Era um craque também, na verdadeira acepção da palavra. E o Teixeirinha queria parar já de jogar futebol. Mas o Teixeirinha dizia para a diretoria do São Paulo que ele só largaria o São Paulo no dia em que chegasse verdadeiramente um craque para substituí-lo. E eis que, de repente, surgiu o canhoteiro. Aí ele disse para a direção do São Paulo: chegou um gênio. Você pode não acreditar, com a chegada do canhoteiro, a fama que ele foi criando só no treino, e lotava o Canindé. Pessoas em nos treinos de grau ficavam de pé para ver o canhoteiro jogar, para ver o canhoteiro parar a bola. Ele jogava com aquele calção meio caído, a bola vinha de qualquer altura, ele nem olhava para a bola, ele matava a bola, parecia que tinha um prego na bola. Agora todos morreram no pé. Contar parece história de pescador. O canhoteiro tinha uma habilidade. Ele reinventou o drible. Era chamado de o mago, né? Muito antes de Valdívia, essas coisas. Né? Porque ele era um mago da bola. A bola podia vir vesga, torta. Ele esticava. O bico da chuteira, ele matava a bola. O bico da chuteira. Não estou falando para você, estou revendo, porque era tão próximo que assistia o canhoteiro jogar. O Bela Gutmann, que foi um técnico que modificou o sistema de futebol no Brasil, em 57, ele veio para São Paulo, era húngaro. Ele um dia falou: vou levar o canhoteiro comigo para a Europa, para ensinar o pessoal lá a driblar, que ninguém sabia driblar como o canhoteiro. E driblar, ele driblava para a direita, para a esquerda. O Zizinho, mestre Ziza, que foi talvez o mais completo jogador brasileiro. Pelé não conta, né? Pelé é outra história, outro, como diz o Pepe, é ET. O Zizinho foi o maior jogador que eu vi, completo, e era muito inteligente. Ele dizia que o canhoteiro era melhor que o Garrincha, porque o Garrincha tinha um tipo de drible só pela direita, e o canhoteiro não. Ele ia inventando os dribles dele naquele momento. Era uma coisa inacreditável. O que ele fazia com os zagueiros era brincadeira. Ele fez tudo o que ele queria, no momento que ele queria, na hora que ele queria. Ele passou muito rápido, ele foi assim, tipo um cometa, né? A vida dele foi bem rápido, tudo aconteceu muito rápido, veio
para São Paulo, fez o que ele queria, não fez a medicina lá que queria, ele jogou bola como ele queria, jogava como ele tinha vontade de jogar, não adiantava até que, vai fazer isso, canhoto e tal, ele ouvia, né? Ele ouvia elegantemente, não discutia, mas fazia o que ele queria dentro de um campo, né, dentro daquela área ali, e ele viveu a vida dele intensamente, independentemente se gostasse, ele também não se importava com o que as pessoas falavam, não. Se ele aí, não. Ele fazia o que ele tinha vontade de fazer. O canhoteiro, às vezes eu fico pensando se ele não foi um truque de mágica, um sonho desses produzido por uma droga moderna e tal, que me fez acreditar na existência dele, porque é inacreditável o que eu vi esse cara fazer. Vô não fazia ideia que a gente tinha um jogador desse nível no nosso estado. O Maranhão basta pra gente procurar que a gente acha, minha filha. Mas vamos ver, o que você tem mais pra gente? Bom, o próximo é João do Vale. Ele é cantor, né? Eu tenho certeza que eu já escutei uma música dele. Cantor, compositor, poeta. O João foi tudo de bom. Não é à toa que foi considerado o maranhense do século XX. Luna, tu não tem ideia, o Carcará foi uma grande figura. Quer ver só? Vamos ver. Vamos lá. João do Vale. Ele nasceu em Lago da Onça. O nome é forte, né? No município de Pedreiras, em 11 de outubro de 1933. Era uma família muito pobre, né? Essa história de João do Vale tem a ver muito com um fazendeiro que se chamava do Vale. Os seus empregados, que eram descendentes de escravos e tudo, eram compulsoriamente, né, chamados do Vale. As crianças tinham que trabalhar para ajudar a família. Então ele vendia doce pela rua, né, pelas feiras, que ele fazia versos, pregões, quando vendia os seus produtos, pirulito, essas coisas, ele fazia uns improvisos. E de Lago da Onça ele foi com a família para Pedreiras, que é a sede daquele município. Na época, quando o ídolo dele era Luiz Gonzaga, né? Ele era o rei do Baião, e ele falava, eu vou ser igual a esse cara. Ele disse que o pensamento dele era isso, porque quando Luiz Gonzaga chegava lá em Pedreiras, era mexia a cidade toda, né? Revolucionava tudo. Que antigamente os shows lá eram no cinema. E como ele vendia bala lá na porta do cinema, ele vendia bala e ele ficou com aquilo. Pô, eu vou ser um cara famoso também. Ele perseguiu isso. Aí começou a fazer as músicas e ninguém escutava. Ninguém, não tinha nem lá em Pedreiras, quem que ia saber, né? O cara sem saber ler, sem saber escrever. Depois, mais ou menos com 12 anos, eles vieram para São Luís. É evidente que o João não conseguiu sequer estudar no município dele. Na época chegou um coletor, né, que vinha para a cidade, e a vaga do João na escola teve que ser concedida ao filho desse coletor. Então, João ficou praticamente marginalizado, não aprendeu a ler e escrever. Quando a família se transferiu para São Luís, ele continuou a trabalhar como vendedor ambulante nas ruas, né, nas feiras, até que um dia, mais ou menos com 15 anos de idade, ele resolveu fugir de casa. Alguém falou para ele, eu não sei como é que foi essa história, de que ele teria que ir para o sul para poder fazer sucesso, né? Que seria essa história certa. Foi aí que ele inventou de pegar esse pau de arara de 1 mês na lama, empurra caminhão para chegar no Rio. Eu nem sei se ele saía do Maranhão, se ele dizia eu vou para o Rio, eu vou para São Paulo. Para mim parecia que ele estava querendo sair. Isso é algo meio comum, principalmente de todo mundo e todos os artistas, né? O ser humano migra, o ser humano era curioso, ele migra. Um cara como o João, que chega do Nordeste, né, numa cidade como Rio de Janeiro, né, onde o nordestino ainda é tratado como, sei lá, uma criatura do submundo, né? Ele deve ter sofrido muita discriminação, por fato de ser negro, analfabeto.
mas ninguém conhecia as verdadeiras armas do João, que era o seu sentimento e a sua poesia. Então é daí realmente de tirar chapéu, porque eles não tiveram o privilégio dos grandes que nós admiramos, que estão por aqui, os grandes artistas brasileiros, mundiais, né? Que muitos deles nasceram em berço de ouro, né? Então, a admiração vem principalmente daí. Aí o cara tem que realmente ser. Eu estava trabalhando de pedreiro, de ajudante de pedreiro, quando eu encontrei uns compositores por aí, fui conhecendo, aí deu uma música. Isso é para te prestar atenção. E uma música minha foi gravada. A primeira música de sucesso de João foi Estrela Miúda, gravada pela Marlene. A partir daí ele passa a ser conhecido. Ou pelo menos a música passa a ser conhecida, né? Porque o João continua ainda anônimo, né? Era praticamente um personagem invisível, né? Permaneceu assim durante muito tempo. Até que em 1964, com a proposta do show Opinião, né? Que era uma espécie de denúncia das condições sociais em que o Brasil atravessava no momento. A maior música dele tem fundo político. Na época da ditadura, né? Ele foi um dos caras assim que correram para exilar, para prender, para ele sumir. Com relação aos artistas brasileiros mais engajados, o João, todo mundo foi para a Europa, exilado, se autoexilaram, e o João veio para Pedreiras. O exílio dele foi em Pedreiras, estava na segura. De modo que depois passou, né, essa nuvem escura, o João realmente passa a ser festejado como um grande compositor brasileiro. O Carcará, inesquecível Carcará. João, fora disso, vai viver e morrer compondo. Isso é só os grandes compositores, só os reais compositores da música popular brasileira têm isso naturalmente. João é o máximo. Então ele achou que ele, sendo cantor, mesmo atravessando, ou não tendo vibrato, não tendo estudado nada, que ele não estudou nada mesmo, era dom musical, ele ia ser mais conhecido, ia ser mais respeitado, e ia ter aquela coisa que ele queria, que era essa fama que ele saiu daqui de Pedreiras para ir buscar, ele sendo cantor. Aí, quando ele cantou, ele disse, agora eu me consagrei. Que aí ele não deixou mais ninguém gravar nada também. Teve uma época que ele ficou totalmente desacreditado, né, por causa da bebida. Foi quando entrou Chico Buarque. Chico Buarque foi no Forró Forrado e falou assim, vou ajudar João. E fez um projeto, e esse projeto ele conseguiu gravar um CD, que foi o último CD que ele gravou, que eu fiz parte. É uma produção de Fernando Faro com a direção musical de Chico Buarque, entre João e convidados. Eu quase morro nessa época aqui. Eu teve as músicas dele tocando, né, por causa desse CD, que o CD fez sucesso de novo, aí trouxe ele de volta. Esse CD trouxe. Aí começou a aparecer os shows. E aí sim, o João ele consegue completar tijolo após tijolo esse seu destino, que era ser um dos grandes gênios da música popular brasileira. Luna, como é emocionante esse João do Vale, né? Uma história de coragem, de superação, a história de como as coisas podem dar certo. É verdade. Agora eu entendi porque ele é considerado o maranhense do século XX. É o Carcará, né? Vamos ver o que você tem aí, Mari. Tá, o próximo é Joãozinho 30. Joãozinho 30? O homem que revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro, Luna. Vamos ver aqui, vamos ver. Joãozinho 30. Nos anos 50, entre 18 e 19 anos, Joãozinho deixa a cidade praticamente expulso, né, por questões pessoais e familiares, mas focado na carreira dele, porque ele queria ser bailarino, e nessa época as famílias tradicionais não absorviam isso com muita facilidade, né, com a naturalidade que hoje é tratado isso como arte, independentemente de orientação, condição sexual, cor, enfim. Aí ele chega ao Rio de navio, chega no Carnaval,
desembarca ali no Porto, que é próximo ao Teatro Municipal, já vê todo o movimento que acontecia ali na Rio Branco. Faz amizade, não sabe como, ele não lembrava com detalhes com o porteiro do teatro, que consegue o ingresso, que à noite Joãozinho já está nesse baile, porque ele vai parar numa pensão, que a dona da pensão simpatiza com ele, e dá sobras de roupas, de tecidos com brilho, e ele já monta uma fantasia e vai para o baile. Primeiro contato de Joãozinho com o carnaval. Estando dentro do teatro, logo em seguida, ele vai tentar testes para ser bailarino. Não passa a princípio. Ele é aproveitado pelo Fernando Pamplona, que era diretor artístico do Teatro Municipal nessa época, para cuidar de figurinos e guardar roupa, mas em pequenos reparos. Mas ele revoluciona isso. O Pamplona, né, que era um dos diretores, levou ele para o Salgueiro, porque via o trabalho dele no Municipal, o trabalho com os figurinos das óperas. E aí achou que ele poderia render no barracão do Salgueiro. E aí ele realmente rendeu, né? Como aderecista, ele era absurdamente fantástico. Os detalhes, os trabalhos dele. No Salgueiro, João tenta fazer um trabalho revolucionário e não consegue. Pamplona sai de cena, ele entra. Ele leva a Ilha da Assombração como enredo. Ele ganha projeção e ascensão no meio cultural do Rio. Já com isso meio consolidado, ele vai para a Baixada Fluminense, Beija-Flor de Nilópolis especificamente. Então, quando chegaram em Nilópolis, e ele desavisadamente recebe esse povo, e o cara pergunta: eu quero crer que, como todo início de reportagem, como é que você quer ser tratado? Como é que você quer que eu coloque o crédito? Aí ele, bota aí o que eu sou carnavalesco. Então, ele inaugura aí o termo para o tratamento do artista plástico de carnaval, carnavalesco. Eu era passista, né? Já era sambista da escola. E quando ele chegou, foi assim, um acréscimo muito grande para a escola, né? Ele já chegou como carnavalesco, ele já chegou com aquela sabedoria toda, não só de carnaval, como de vida, né? Como experiência de vida, entendeu? E o importante do João, ele queria fazer nascer. Ele começa a organizar. Então, o desfile era muito horizontal. A estrutura do espetáculo ela começa a crescer, ela começa a ganhar arquibancadas mais altas, então a visão não era privilegiada. Então ele, de forma muito visionária e técnica, verticaliza o carnaval. Tirando do plano de solo as alegorias, colocando figuras humanas nas alegorias, desnudando a mulher brasileira, que ele falava que é a mulata, e já entra gigantismo, movimentos tímidos como giro de rodas, de esferas, pequenos focos e canhões de luz. Ele criou uma era nova dentro da Beija-Flor e dentro do carnaval brasileiro, né? Dentro da opinião nacional. Transformando a miséria em beleza, o lixo em luxo. Na verdade, aquele carnaval Ratos e Urubus, que a mensagem era belíssima, quando ele quis tirar do lixo a vida, era isso que ele queria passar, ele criou uma briga muito grande com a escola, que a Neta aqui não sabe que não foi fácil para ele fazer aquele carnaval, entendeu? Mas ninguém conseguia entender. Por mais que ele falasse, por mais que ele tentasse, ninguém conseguia entender. O carnaval não conseguia elaborar um desfile de lixo. Houve muita resistência. Mas o presidente, o seu Anísio Abraão, tinha uma admiração profunda e disse: eu vou apostar, ainda que eu perca o carnaval. Então as pessoas falavam: o que vai acontecer? Como vai ser isso? Isso vai dar certo? Ninguém acreditava, né? E aí, quando chega no dia, primeiro teve toda a polêmica do Cristo ser proibido pela igreja. O carro vai sair com uma frase escrita talvez mais forte do que a imagem. Mesmo proibido, olhai por nós. E aquela legião de mendigos, porque não era uma pessoa fantasiada de mendigo, era como se você estivesse diante, tanto que no final do desfile você não conseguia diferenciar o que era mendigo verdadeiro e o que era componente da Beija-Flor. O carnaval se torna visualmente até mais feio, mas foi muito impactante.
a avenida, o público responde de forma muito positiva. Eu me lembro que eu fiquei extasiado, né? E eu perguntava para todo mundo, você viu a Beija-Flor? Você viu o que aconteceu? Né? E então realmente marcou os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. E é uma coisa difícil de ser superada. Não tem como se falar de carnaval, não existe como, depois de Ratos e Urubus. Porque assim, fala-se também de Joãozinho 30 depois de Ratos e Urubus, né? Tem todo o legado antes do que ele foi construindo. Mas em Ratos e Urubus foi o grande boom para que ele pudesse ter sido exposto e aclamado. Ele transcendeu esse nome carnavalesco. E foi ele que enalteceu esse nome de carnavalesco. Era a primeira vez que a gente estava vendo carnavalesco fazendo comercial de sapato, comercial de banco, sabe? Sendo chamado para dar opinião a respeito do Brasil, a respeito dos brasileiros. Então, a ideia do carnavalesco tomou uma dimensão gigantesca com o João 30, né? Com a pessoa, com esse espírito do João, essa alma, né, que veio ao mundo aí e marcou nosso país. Quanto mais o tempo passa, mais a figura dele vai crescendo, vai se tornando interessante, né? Então, ele era tudo, gente, tudo, 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 não só como carnavalesco, como tudo, né? Era tudo. E nos ensinava a amar a arte. Mas tudo na vida tem começo, meio e fim, né? E ele partiu nos deixando com muita dor no coração, muita tristeza, muita saudade. E que eu acho que de umas coisas, se alguém esquece de olhar, quem é que você queria que ressuscitasse? Aí dizia Marilyn Monroe, Carmen Miranda e João 30. Nem dizia meu pai e minha mãe. São os três que eu queria. Porque eu amo João 30. Vô, não fazia ideia que tinha tanto talento no nosso estado. Eu tô doida pra saber a história do próximo. E qual é? Cláudio Fontana. Cláudio Fontana, o único maranhense a participar de um programa do Roberto Carlos. Ah, sério? Foi. A Jovem Guarda, que foi um grande movimento musical do Brasil na época. Olha, já ouvi falar de Roberto Carlos, mas Cláudio Fontana não. Com certeza você já ouviu sua avó cantarolando dele por aí. Não tenha dúvida disso, não. Vamos procurar. Vamos aqui. Cláudio Fontana. Como eu disse, eu nasci em São Luís do Maranhão, fui o único cantor da família. Meu pai queria que eu estudasse, fosse engenheiro. Mas eu era igual Caetano Veloso, 2 mais 2 para mim era 5, cara. E aí não deu. Na época, a Bossa Nova começava muito forte, como música popular brasileira, e também tinha os ídolos populares, que a gente ouvia na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, num rádio de galena que meu pai tinha, um rádio antigo, e a gente ouvia. Pintou a jogada de ser apresentador de rádio, né, um disc jockey chamava-se na época. E tinha a rádio difusora, a Rádio Timbira, a Rádio Gurupi, e eu entrei na Rádio Gurupi e apresentava um programa chamado Discoteca e Suas Ordens. Depois eu tive um programa de televisão na TV Difusora quando ela começou. Acompanhava muitas coisas do Rio de Janeiro, né? O Nordeste sempre acompanhou muito o Rio de Janeiro. Meu sonho era ir embora para o Rio de Janeiro. Eu havia conhecido o Rio de Janeiro em 1960, quando eu estudei ainda no Colégio Marista, né? E o professor Calil Filho, que era irmão do João Moana, do grande padre João Moana, querido, foi professor, entrou para ser professor lá nos Maristas, né? E ele fez um concurso. Quem ganhasse, os meninos fizessem o melhor trabalho de história, ganharia uma passagem da Cruzeiro do Sul para ir conhecer o Rio de Janeiro. Ah, eu fiquei louco, fui para a biblioteca ali do lado, fiz um trabalho lindo, ganhei a passagem e fui conhecer o Rio em 1960. Fiquei apaixonado. Então, esse período, entre 60 a 65, quando eu voltei definitivamente para morar no Rio, minha cabeça era toda voltar para o Rio de Janeiro, né? Como fazia música, eu digo, eu vou embora para o Rio, porque lá eu sou capaz de gravar com outros cantores, ou quem sabe eu mesmo, né? E foi aí que eu defini e decidi ir embora. No último dia de 1964, né, começando na festança, na passagem de ano, peguei um avião daqui, que era mais ou menos 6 horas da manhã, e cheguei 9h30, 10 horas da noite no Rio de Janeiro. Enquanto eu mostrava minhas músicas, um dia eu parei na Philips Polygram,
lá na Rio Branco, e um moço me escutou 8 horas da noite, ao final do expediente, eu dizendo, eu sou um cara do Maranhão, que não sei o quê. Tá bom, deixa ele entrar. Aí entrei, Osmar Navarro, um grande autor. Ô menino, eu falei, olha, eu sou Cláudio Fontana, Joãozinho Sá, não era Cláudio Fontana ainda, e vim lá do Maranhão, eu tenho umas, mostra aí. E eu cantei umas músicas, ele se emocionou, disse, mas eu vou te dar um conselho, essas músicas são boas, mas isso não dá dinheiro, essas músicas de protesto. Você tá começando aí um movimento jovem, né? Tal de Roberto Carlos, não sei quem, essas músicas, rockzinho, faz esse tipo de música romântica que você vai se dar bem. Você é jovem, está começando. E eu saí com aquilo na cabeça, falei, poxa, ele está falando, eu acho que é isso mesmo. Aí danei a fazer músicas, comecei, então o ano de 1967 eu já encontrei lá na TV Rio, Canal 13, lá em Copacabana, a TV Rio ficava lá no final de Copacabana. E eu encontrei lá o Vanderlei Cardoso e o seu empresário Genival Melo, que tinha saído de um sucesso chamado Bom Rapaz, e eu mostrei minha música para eles, essa música aqui. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. E, rapaz, ele adorou, e aí gravou, e o Brasil inteiro arrebentou essa música. Depois do Bom Rapaz, que tinha sido uma música do Geraldo Nunes, o Brasil cantou comigo essa canção, até que pintou em 1968 para 69, eu cantando. O meu primeiro sucesso cantando, que foi a canção Adeus Ingrata. Né? A música foi o meu primeiro sucesso como cantor, mas de autoria do Geraldo Nunes. E aí a minha vida começava, deslanchava. Pessoas me pedindo canções para gravar, e eu fui fazendo mais. Né? Outros artistas gravaram músicas minhas. Terminou até no tempo de lá até aqui, desse 67 até aqui, 50 anos, né? Eu tenho cerca de mais de 500 canções gravadas. O que me orgulha também muito eu sou o único maranhense que participou desse movimento chamado Jovem Guarda, cantando no programa do Roberto Carlos, e que mudou o comportamento do jovem naquela época e no Brasil. Né? Mudou o comportamento musical do Brasil inteiro. 2 movimentos, o movimento da MPB, que era ele Regina, aquele pessoal todo, né? E o nosso, que era Roberto Carlos e toda aquela turma. Quando Roberto fez Jesus Cristo, né? Eu disse, puxa, eu também gostaria de fazer uma canção, mas não que falasse o nome Jesus nem Cristo, eu queria falar dele homem. E pedia a Deus, me ilumina, me dá aí força. Um dia eu fui fazer o programa do Silvio Santos, Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. Esse programa foi o pique de audiência do Silvio Santos, ele era da Globo na época ainda. Quando eu saí de lá, eu fui almoçar na casa de um amigo, não encontrei, e aí me veio aquela música Desceu, sabe? Inspiração total, o refrão na cabeça, eu fui para o meu apartamentinho, peguei o violão e a música desceu inteira, né? O Homem de Nazaré. O sucesso veio primeiro na voz de Antônio Marcos, mas o autor da letra e da canção é o Cláudio Fontana. Então, até hoje, desde 1973, são mais de 52 artistas, cantores, grupos musicais, gravado em inglês, francês, espanhol, italiano. Eu não estou falando isso com orgulho, hein? Estou falando com humildade, mas feliz e agradecido a Deus. São mais de 25 milhões de unidades de disco com esse pessoal todo. Foi quanto eu recebi, pode ter sido mais, né? Porque para o autor receber, o autor vive reclamando a vida inteira, mas eu não reclamo, porque o pouco ou muito que eu ganhei, Deus foi bom para mim. Eu sou casado há 44 anos, minha mulher muito querida, nos ajudamos e compramos aquelas coisinhas que o homem precisa, do tripé para ser feliz. A casa que eu moro até hoje, eu comprei com o dinheiro do Homem de Nazaré, o primeiro dinheiro que entrou. Então, até hoje eu moro, 44 anos depois, primeiro cheque do trimestre que veio, eu endossei e dei de entrada na casa que paguei, onde eu moro, no Brooklyn. Lá nasceram meus 2 filhos, a Marcele e o Cláudio, sabe? E lá eu sou feliz com a minha mulher até hoje. Eu digo, só me tirem daqui para me levar para o cemitério em algum lugar que vocês queiram, mas eu não saio daqui. E a vida continua. Necessariamente, eu hoje sou muito consciente disso, não é importante, é bom, é maravilhoso, né? Mas nem todos podem estar em primeiro lugar, ou ser Roberto Carlos, ou ser agora Luan Santana ou Anitta. O importante é você ter a dignidade de um trabalho constante e deixar alguma coisa marcante. Para mim, termino
reportagem com você dizendo que as duas músicas mais importantes da minha vida são O Homem de Nazaré e São Luís, Ilha do Amor, porque cognominou a minha cidade. E os meus contemporâneos, meus amigos da época sabem da importância que foi o São Luís, Ilha do Amor na minha vida. Ilha do Amor, onde eu nasci, onde em criança eu fui feliz. Quero voltar pra São Luís, Ilha do Amor, onde eu nasci, onde em criança eu fui feliz. Vô, eu já escutei a música O Homem de Nazaré. Ela é linda. E só me lembra o Natal. Ela é maravilhosa, mas eu acho bom a gente continuar, porque a sua avó vai já chamar a gente pro Tá almoço. bom. Essa parte já acabou. Agora é sobre a migração dos sulistas para o sul do Maranhão. Foi para plantar soja, não foi? Soja e arroz. Os sulistas vieram para cá porque aqui as terras eram muito baratas na época. Daí eles começaram a produzem muito hoje e hoje já exportam para o mundo inteiro. Que massa. Vamos ver. Vamos ver aqui. Os louros e os louros do Maranhão. Falamos de uma migração do Maranhão, falamos de uma migração para o Maranhão, não é? Em sentido leste-oeste, a migração do Nordeste seco para esse meio-norte, conforme nós dizíamos no começo. E agora nós temos obrigados a falar dessa outra migração, a migração sul-norte, que se dá em busca exatamente das terras do Maranhão. O Maranhão a gente só se ouvia falar em aula, né? Geografia. O Maranhão para nós era outro mundo, que é na outra ponta do Brasil, né? Jamais eu imaginava um dia que eu ia parar no Maranhão, né? Na verdade, meu pai, nos anos 70, mais exatamente nos anos 74, ele plantava no sul e era terra arrendada lá, né? Aí, como ele queria aumentar a lavoura e não podia comprar terra lá porque o preço era muito alto, aí ele resolveu sair do sul e ir para um outro lugar, que não era aqui a princípio. Aí ele mais 22 famílias compraram área em Mineiros, Goiás, que era uma área que depois ficou descoberto que é uma área dentro do Parque das Emas. E daí essa área ele não pôde tomar posse dela. Aí o cara que vendeu para nós na época, ele disse que tinha terra no Maranhão. Se quisesse, para não perder o dinheiro que pagou, aí pegaria aqui no Maranhão, né? Aí ele veio para cá na época. Ele mais as 22 famílias, né? E a migração do sul para cá, que é diferente do ponto de vista étnico e do ponto de vista também econômico, porque é uma migração que não vai se caracterizar por ser uma demanda de gente pobre, mas de gente aventureira, de gente que tem algum capital já. Será provocado fundamentalmente pela grilagem de terras. Aqui as terras não valiam nada na época, que ninguém fazia. O pessoal daqui queria só as áreas de baixão, que a área de chapada, as partes mais altas ninguém queria, né? Aí aqui você fazia o cálculo na época de 1 hectare por uma carteira de cigarro, mais ou menos, seria essa a conta, né? Aí você fazia negócio de qualquer jeito, troca por caro, o que você tinha para trocar, eles negociavam, né? É outro tipo de colonização, não é? É outro tipo de colonização. É a colonização do projeto, de alguém que vem, se estabelece com algum dinheiro e vem tirar da terra a produção. Nós tínhamos certos incentivos aqui, se não pagava imposto, não pagava juro da semente nem do fertilizante, e nós tínhamos tal de Proterra, um dinheiro especial, mais barato, juro, para poder abertura de lavoura. Então foi o incentivo que deu para nós ficar aqui, que o Mato Grosso já não tinha isso. Então foi o que segurou nós aqui com esses juros menor que em outros lugares. E quem gosta de lavoura jamais ia dizer, não, eu não quero ficar aqui, né? Aí foi lá, aí ele vendeu o que tinha lá de casa e coisa, e botou num caminhão
E daí mandou o caminhão ir na frente e nós íamos numa caminhonete atrás, né? E foi 5 dias de viagem lá para cá. E a nossa ideia era plantar soja, de Beira do Sul para plantar soja aqui, né? Aí não se tinha variedade para plantar aqui, não sabia nem o que plantar. Nós trazíamos calcária de Castro, no Paraná, que não tinha calcário aqui. E plantamos uma variedade, em 78 foi a primeira lavoura de soja aqui, plantamos a variedade do Sul aqui. Como aqui tem muito mais sol que lá no Sul, durante o dia, né, tem mais hora de sol, aí ela era muito precoce, lá ela dava 120 dias, aqui com menos de 90 dias ela já estava no ponto de colher. Só que ela fica muito pequena, né? Aí não deu certo. Mas depois, no ano 80, já a Embrapa já soltou umas variedades de soja que se adaptou na região de Cerrado, na região mais tropical, que também para o Mato Grosso foi o que serviu. Não fizeram só para aqui, fizeram para o Mato Grosso. E daí começou, daí foi seguindo a segurança nossa de plantar soja. Essa colonização do Sul é a colonização do homem que traz a máquina, que traz a técnica, que traz o adubo, que vai explorar a terra. A nossa chegada aqui, quando nós chegamos com os caminhões, com o maquinário em cima, aí foi um alvoroço na cidade. Nunca tinha visto, até carro aqui tinha 2, 3 carros só na cidade. Aí anda aqueles caminhões tudo com maquinário em cima, coletadeira e trator, o pessoal ficou admirado, não sabia nem o que era. Aí inclusive teve uma passagem que um agrônomo aqui na época, ele pegou o fertilizante na mão e olhou e pediu semente do que era, nem isso ele não conhecia, né? Então foi uma coisa totalmente de outro mundo, né? As terras são terras fracas, mas tem que corrigir. Se bota primeiro o calcário, daí bota os corretivos que for preciso. Tudo em alta tecnologia. Se não for em alta tecnologia aqui, não vai. Como o Mato Grosso também, assim, essa região de Cerrado são terras mais fracas, mas você corrige ela toda e fica muito boa. Hoje onde você planta soja, nós planta milho, planta feijão, planta arroz, planta tudo. Hoje ficou fértil porque o soja que é o mais resistente, até com pouca água ele dá melhor. Hoje o Maranhão exporta soja e milho para o mundo inteiro. Então, o Maranhão hoje está no contexto da... Hoje se fala em Maranhão, se fala em agricultura também, né? Primeiro não se falava isso. Hoje produz muito grão aqui. Eu acho que daqui para frente balsa só tende a crescer mais, com mais tecnologia, com variedades melhores. E essa safrinha de soja, de milho que entrou faz poucos anos para cá, isso incrementou muito também. Então, eu só posso imaginar coisas boas para cá, né? Eu acho que ainda estamos a trabalhar a adaptação desses migrantes no Maranhão, que está todo por se fazer. O Maranhão de hoje não é o Maranhão dos portugueses. O Maranhão de hoje não é o Maranhão dos árabes. E nem é o Maranhão do Nordeste, como não é o Maranhão do Sul. É uma outra coisa que de tudo isso está surgindo. Como, quando teremos isso pronto, eu quero viver muitos anos para poder contar. Vô, muito obrigada. Essa pesquisa me ajudou muito. Sem falar que eu vou fazer o melhor trabalho da turma. Claro que vai, meu filho. Eu tenho toda a certeza do mundo. E vem cá, me dá um abraço. Bora almoçar. Ó, tô Vamos falando? Sua avó tá chamando. Vamos lá. Vamos, senão ela briga. Deu meia-noite, a lua faz um claro. Eu assobo nos aros e vou brincar no vento leste. A aranha desce puxando o fio da teia. A ciência da abelha, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o maravilha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Larata. Muita gente desconhece.
lua é clara e o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. O sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro. Pode até custar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o laravio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar larata. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o laravio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece larata. Muita gente desconhece. Será, 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 será.